E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vim trazer a segunda parte do vídeo de todas as características do Worldbox. Antes de começarmos, muito obrigado pelos novos inscritos, por aqueles que se inscreveram, por aqueles que deram like, por aqueles que comentaram. Vocês ajudam muito o canal fazendo isso e muito obrigado. Agora vamos começar trazendo a parte 2 de todas as características. Paramos nas características positivas, agora iremos para as negativas. Começando com a sede de sangue, ela faz com que a criatura ou NPC tenha um costume sanguinário de guerra, sendo que quando uma tropa ou um exército atacar uma cidade, ela luta até a morte. Continuando, vem um aleijado. Essa característica ela aparece grande parte das vezes em guerreiros ou aqueles que têm sede de sangue, os sanguinários, pois eles lutam muito e recebem muito danos, grande parte das vezes se aleijando. E quando acontece isso, ele perde 25 de velocidade e 5 de diplomacia. Seguindo de gordura ou gordo, essa característica é muito comum, pois tem em grande parte da população. Ela diminui 5% da esquiva e 5% da precisão. Agora vem o guloso, que faz a criatura sentir uma fome mais rápida do que a do comum. Seguindo, vem o infectado, que dá mais 4 de velocidade e menos 5 de esquiva. Essa característica ela é obtida quando o NPC ou monstro é atacado por um zumbi. Logo, ele será infectado, e essa característica tem como descrição que o NPC ou monstro começa a sonhar com cérebros. Após isso vem a loucura, que dá mais 1 de dano e 5 de velocidade, mas por consequência ele perde toda a diplomacia, pois ele é louco. Ele pode adquirir isso por nós, jogadores, que jogamos a loucura nele, ou pelo cérebro da loucura, que é aquele cérebro roxo. Agora vem o pacifista, que ele prega paz e nunca ataca. Já como desvantagem, ele tem que ser atacado primeiro, para ele atacar. Então ele toma dano primeiro, então ele sai em desvantagem. Agora vem o piromântico, que gosta de incêndios, e ele, quando invade uma aldeia, é o primeiro a incendiar esta aldeia. Seguindo, vamos com a queimadura na pele, que dá menos 7 de velocidade e menos 5 de ataque. Após vem a míope, que dá menos 5 de precisão. Quando um arqueiro ele atirar uma flecha, dá menos 5 de vantagem a ele de acertar a flecha. Aí vem o lento, que dá menos 10 de velocidade. O estúpido, que dá menos 2 de diplomacia. O feio, que ele tem menos chances de ter descendentes, de ter muitos filhos. Azarado, que tem menos 2% de esquiva, menos 4% de precisão, e tem o fraco, que dá menos 1 dano de ataque. Agora vem os neutros. Os neutros, na verdade, são iguais, não são neutros. Provavelmente o site colocou errado. Que é o ganancioso, que é menos 2 de diplomacia e menos 4 e mais 4 de guerra. E o paranoico, que é menos 2 de diplomacia e mais 4 de guerra. Então os dois têm o mesmo efeito. Os dois são idênticos no efeito. Agora falarei daquelas características que afetam aqueles que estão ao seu redor. Primeiramente, o homem bombardeio. Essa característica ela só tem no ladrão, que jogam bombas pra cima e não importa se morre ou se não morre. Ele é tipo um homem-bomba na vida real. Após esse vem os pés ardentes, que estão nos demônios. Essa característica aparece só nos demônios, eu acho. E ela faz com que o chão queime onde ele toque. Após isso vem a aura fria, que congela o sol ao seu redor, que tem no boneco de neve, que tem também no homem de gelo, a criatura de gelo. E eu acho que também tem no mago branco. Eu acho que tem, não sei. Após essa vem a aura de cura, que só tem nas fadas, que elas curam as pessoas, os NPCs e as criaturas que estão em volta. Também as pragas e doenças. Outro também é o imune à doença, que ele é imune ao traço de doença.
Após esses tem uma criatura que é o rato, que ele tem um efeito, a característica dele tem um efeito de passar a praga, criar uma praga tipo uma peste negra sobre a população onde ele está, mas deve haver uma grande quantidade de ratos para que isso aconteça. E também ter o Rei Rato, que é o rato que comanda todos os ratos, que eu vou falar dessa característica daqui a pouco. Agora temos o Rato Rei, que a característica dele é fazer com que os ratos eles obedeçam somente a ele. E outra curiosidade é que só pode haver um Rato Rei. Se haver mais de um Rato Rei, haverá uma briga entre ratos para que ele possa ser apenas um na colônia. Após isso temos o Zumbi, que ele tem a característica de infectar as pessoas, as criaturas e os NPCs e transformar em outros zumbis. Agora temos as características consideradas maiores, que são a de imortal, que o NPC não morre, o carregado que quando morre cai um raio no local onde ele morreu, a peste que vem e se multiplica rapidamente matando grande parte da população, e só as criaturas que não têm esse efeito são os demônios e alguns tipos de monstros, tipo esqueletos, frios e etc. Agora eu vou falar de as características que chegaram na nova atualização 0.8.0, que são o Matador de Reis e o Mago Slayer, que é o Matador de Magos. Essas características o NPC ou monstro ganha quando mata um rei ou quando mata algum dos 3 magos, que é o Mago Branco, o Necromante e o Mago do Mal. Outra característica nova é a característica de mal, onde o monstro, que só os monstros ele tem essa característica, alguns monstros, eles não podem nem ser amaldiçoado nem abençoado, e ele não pode ser amigável com nada nem ninguém. E a última característica é a característica de coração ácido, que antes não tinha e veio a ter com o dragão zumbi e entre outros monstros zumbi. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado muito. Dêem um like, compartilhem se tiverem gostado, se inscrevam no canal pois ajuda muito. Muito obrigado pelos novos inscritos e aqueles que deram like, compartilharam e comentaram. E eu agradeço muito pelo Isaac 11.200 que trouxe e editou todas as características. O Reddit dele vai estar na descrição, segue ele lá, pois ele sabe editar muito bem. E eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado. E falem nos comentários o que vocês querem mais. Trarei as profissões e as hierarquias no Worldbox no próximo vídeo. E valeu!